Vamos lá. Introdução às Ciências Sociais, vocês estudaram Weber, não é? É porque Marx, Weber e Durkheim é assim, é o kit básico que eles oferecem aqui para todos os cursos, né? Não só aqui, mas em qualquer lugar. É porque a disciplina de Introdução às Ciências Sociais é, na verdade, uma disciplina sobre os fundamentos da sociologia. E aí você pega os criadores da sociologia contemporânea, né? Ou assim, da clássica, se você preferir. Mas o fato é que Weber, não sei se você se lembra, mas ele tem um conceito de Estado, muito simples, em que o Estado é o monopólio do uso legítimo da força. Monopólio do uso legítimo da força. O Weber, como sociólogo que é, ele estuda os processos que fazem com que, de fato, a gente conviva, de fato, a gente se socialize. Então, esse passo primeiro, que existe uma espécie de subjetificação, que existe uma espécie de força que nos une, que nos liga, pressupõe-se já resolvido na obra dele. Agora vem a fase 2. Agora que você já está predisposto a obedecer a alguém, como é que alguém manda? E aí ele joga para um processo histórico. De fato, a história do que a gente chama de Estado-nação, do Estado moderno, ele passa realmente por um processo de acúmulo de riqueza e de poder militar. A gente falou disso um pouco aqui, em que esse fundamento do Estado moderno passa por uma transição de modelo feudal, em que você tem um senhor aqui, com um castelo, um grupo de soldados armados, camponeses em volta, numa relação econômica de sucerania e vassalagem, né? Aliás, a palavra servo, né, que era o nome que se dava, senhor e servo, servo em latim é escravo, o que não deixa de ser irônico chamar de servidor público, né? Mas enfim, em que havia uma produção por parte do servo, o senhor se apropriava de parte dessa produção, em troca garantia uma certa segurança, já que o Império Romano decaiu e a vida na Europa não está lá muito segura, não havia grandes rotas comerciais por terra e por aí vai. E aí há um momento que começa a surgir o embrião de um rei, o embrião de uma realeza, em que, se não há o comércio, uma das grandes formas de troca de mercadoria principal é o saque. O Estado-nação ele se cria em torno da lógica do saque, em que você tem dois senhores feudais, entram em conflito, o vencedor passa a ter o dobro de terras agricultáveis e, portanto, o dobro de condição de produção de alimento, o dobro de produção e de sustentar economicamente, em termos de alimento, um número maior de soldados e, portanto, aumenta o seu poder bélico, aumenta o seu poder econômico. Chega uma hora que um senhor feudal mais forte, ou mais poderoso da região, e tudo que ele não quer, na medida em que tornou-se o mais poderoso, é que outros tantos se tornem tão poderosos quanto ele, fazendo o mesmo que ele fez. O mesmo que ele fez. Nós presenciamos eleições nos Estados Unidos agora, tinha um candidato que falava muito mal de imigrantes. E vocês viram entrevistas com imigrantes, inclusive brasileiros, apoiando, dizendo, não é isso, tem muito imigrante aqui, essa gente que vem para cá, né? O que olhando de fora é muito esquisito, né? Mas é exatamente a mesma dinâmica que acontece em toda a história da humanidade. Se você se vê privilegiado por uma circunstância, e que você chegou a determinada circunstância a partir de certa regra de jogo, cumprindo essa regra do jogo, a última coisa que você quer é que tenha mais alguém competindo com você pelos teus privilégios. Então você chegou lá desse jeito e fecha a porta para mais ninguém chegar. É exatamente isso que as monarquias fizeram. Se eu me tornei poderoso pelo saque, tudo que eu não quero é que as pessoas façam o mesmo. Vem o Estado juiz, vai brigar com seu vizinho, peraí, eu que sou mais forte que os dois vou decidir. E aí você começa a criar a ideia de um monopólio do uso legítimo da força. Eu posso, os outros não. Daí o conceito de Weber é um conceito extraído de um critério histórico. Mas a palavra-chave que aparece aqui não é propriamente um monopólio. O monopólio é efeito de uma circunstância histórica.
Há uma dinâmica econômica para se garantir, que leva-se a ser interessante garantir o monopólio. Agora, a questão é o legítimo. O legítimo é puramente simbólico. É o monopólio do uso legítimo da força. É a mesma coisa que dizer que não é qualquer força que vale no jogo do poder, ou do poder do Estado. É um determinado modo de uso de força. E aí, tem um autor que talvez seja importante para ilustrar, para a gente entender melhor essa ideia de legitimidade da força, que é um historiador chamado John Keegan. O objeto de estudo dele é a história da guerra. A história da guerra. Só que é o seguinte, você tem duas formas de pensar a história da guerra. A primeira é como a história dos conflitos armados. A segunda é uma espécie de história sobre as ideias da guerra. É o caso do John Keegan. É um historiador das ideias, mas cujo objeto de ideia, de pensamento que ele investiga, são as guerras, são os conflitos. E há uma coisa muito curiosa nas guerras. Tem a frase que diz que no amor e na guerra vale tudo, mas a gente sabe que não é bem assim, né? No amor, por exemplo, não vale tudo. Não é qualquer forma de chegada, de approach, de cantada que dá resultado. Tem um certo ritual do que diz do que é adequado e do que não é adequado. E esse ritual muda com o tempo. Mas o fato é que é um ritual que não é só de indivíduos, é de toda uma coletividade. É como se houvesse um código para dizer que nas aproximações amorosas tem um certo e um errado. O engraçado é que na guerra acontece a mesma coisa. Os gregos, por exemplo, lutavam em bando. Chega um líder, saca a espada, vamos lá, galera, e sai todo mundo correndo para ver quem ganha na porrada do inimigo que está do outro lado, agindo do mesmo jeito. Até que os gregos inventam um jeito novo de lutar. É o modelo do hoplita, o soldado hoplita, em que tem um escudo padrão, lanças pontudas e longas, 3 metros de lança. Eles treinam para lutar, organizadas na forma de quadriláteros, como a gente vê soldado marchando em quadrados, né, em pelotões, quadradinhos, retângulozinhos, andando no asfalto. Isso mostra-se uma forma de organização de forças no campo de batalha mais eficiente para lutar. Ficavam um do lado do outro, todo mundo com escudo aqui, escudo em cima, já dá uma certa proteção contra a flecha. Os romanos aperfeiçoaram, tirando o escudo redondo e botando um quadrado, um retangular, que é mais fácil para não deixar brecha para entrar a flecha. Quando marcha todo mundo junto, com aquele monte de lança com ponta para frente, é como se viesse uma espécie de um trator, um bloco de gente, todo fechado, que você não adianta jogar coisa, você não consegue acertar ninguém lá dentro, e com pontas muito distantes. É como se fosse um trator furando gente, atropelando no campo de batalha. Era um jeito mais eficiente de lutar. Agora você imagina se alguém entra dentro do quadrado, ou seja, se rompe a formação de combate. Meu amigo, você com a lança de 3 metros na mão, é muito difícil acertar alguém que está do teu lado. Não dá para manobrar aquilo fácil. Por isso tinha uma espada pequenininha, como a espada dos romanos, o gládio. Não é espada longa, é espada curta, que é para luta de infantaria, que você está brigando aqui, meu amigo, é que nem entrada de estádio de futebol. Você está tentando entrar, tem a catraca segurando, tem um monte de gente empurrando atrás, você não tem muito espaço para fazer nada ali. Então a briga ali é na facada curta. Tudo uma tecnologia desenvolvida em função da lógica de guerrear. Quando os gregos começam a fazer assim, os outros começam a fazer do mesmo jeito, porque a tecnologia muda. Primeira Guerra Mundial, está todo mundo entrincheirado. Todo mundo entrincheirado. Por que na guerra não tinha trincheira antes? E já tinha arma de fogo nas guerras napoleônicas? Tem o mosquete, mas não tem trincheira. O mosquete é a nova arma de matar gente, a nova tecnologia é essa. O mosquete, para carregar, você tem que botar pólvora, soca, bota uma bucha, soca, bota chumbo, soca, bota outra bucha em cima do chumbo, porque senão você abaixa o cano da arma, o chumbo cai. Aí, arma, bota uma espoleta, mira e atira. Um soldado muito bem treinado consegue dar 3 tiros por minuto com uma arma dessa. Muito bem treinado. Você imagina que no início da batalha está todo mundo com a arma preparada para dar o primeiro tiro. Se o exército inteiro atira ao mesmo tempo,
O inimigo tem cerca de 30 segundos para correr no campo de batalha em sua direção, sem nenhuma bala voando para cima dele. O único jeito de impedir um avanço do inimigo é ter uma saraivada de tiro rolando o tempo todo. Para ter uma saraivada de tiro sendo dada ao tempo todo, as pessoas não podem atirar todas ao mesmo tempo. Então você cria um modelo em que você organiza em pelotões, as pessoas avançam com ritmo de tambor, bum, 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 para avançar ao mesmo tempo. É a marcha do desfile de 7 de setembro, em que o primeiro grupo atira. Assim que o primeiro grupo atira, ele ajoelha e começa a remuniciar a arma. Nisso o segundo está em pé, atira, dá um passo à frente e ajoelha e começa a municiar. O terceiro atira e assim vai, de tal forma que tem sempre alguém atirando e avançando ao mesmo tempo. Mas você não pode agir sozinho, não pode atirar na hora que quer. Tem que atirar no ritmo. Quando começaram a fazer isso, os outros fizeram também. E aí você vê a Guerra Napoleônica, então aqueles soldados com roupa cheguei, vermelho, aquele vermelho sangue, de longe você vê o soldado. E como se fosse bastante, ainda tem um chapéu pontudo com a pena em cima, dizendo, eu estou aqui. Que é para um general distante no campo de batalha poder ver o cenário e saber quem é soldado dele e quem não é. É que nem tabuleiro. E eu estou distante no alto da montanha, os soldados estão lá embaixo se matando, eu tenho que dar ordem. Como é que eu faço? Não tem rádio, tem corneta. O toque da corneta dava ordem, avançar, recuar. Está até hoje no ritual militar, mas a gente não guerreia mais assim. Tem mais uso cerimonial do que de fato treinamento para combate. Desfilar era treinar para combate, era mostrar o quanto é disciplinado no campo de batalha. Mas o fato é que o mosquete, que tem essa característica de uso, levou-se a se organizar dessa maneira. Como o mosquete está nos exércitos todos, todo mundo lutava desse jeito. Por que passaram a usar trincheira? Porque inventaram a bala Munier. O que é a bala Munier? É essa que tem cartucho e projétil, que está em tudo quanto é arma hoje. Aí não precisa carregar mais. O carregamento é rápido. Então o soldado não dá mais 3 tiros por minuto, ele dá muito mais de 3 tiros por minuto. E para piorar ainda vem a metralhadora. Aí, meu amigo, já não tem mais espaço para dar um passo no campo de batalha e agachar. Tem tiro comendo o tempo todo do outro lado, então o jeito é se esconder. Aí vem a trincheira, na Primeira Guerra. E por que na Segunda não tem trincheira? Porque inventaram o tanque, que passa por cima da trincheira. Então repara, nas guerras parece que está todo mundo lutando do mesmo jeito, com as mesmas estratégias, com a mesma lógica de organização de exército. E esse ritual é determinado pela tecnologia de matar que se tem disponível. Hoje você tem muita eletrônica, muito sistema para detectar soldado em campo de batalha. Os exércitos não lutam mais com grandes tropas no campo de batalha, são pequenas unidades, muito camuflado, muito deschavado e muito míssil, muita coisa voando de forma autônoma para matar gente. Essa é a guerra contemporânea, porque essas são as armas que a gente tem. Então repara, nos conflitos armados a gente está ritualizando tudo. Nas relações de poder também. A gente está ritualizando dependendo da forma como eu tenho, não propriamente para matar gente, mas para impor a força sobre o outro. Quais são os instrumentos de força que de fato eu tenho? Os instrumentos materiais de uso da força são aqueles que vão determinar, em termos práticos, a lógica ritual do uso da força. Olha que coisa engraçada. O fato é que a gente ritualiza mesmo. É engraçado que ritual, a gente está acostumado a ver em discurso sobre religião. Há um ritual religioso. É como se fosse uma coisa mística. Não é místico, é humano. A gente meio que padronizar as coisas. É parte do processo de socialização, em que para você se sentir de fato acolhido, não se sentir excluído, você tem que entrar na regra do jogo, no rito. É o que Durkheim chamava de fato social. Outro que você estudou. Conceito-chave de Durkheim. O fato social é uma norma. Por que ele não chama de norma? Chama de fato. Porque o modo ritualizado de organização da sociedade,
O é em torno de uma norma que explica a própria ritualização e, portanto, a própria socialização. Então você cria um ritual em função da tecnologia que se tem. A tecnologia primeira é a lógica de uma manutenção de monopólio e de uma distinção de quem pode usar arma e quem não pode usar arma. Quem pode e quem não pode. Pensa na origem desse Estado. Pensa nesse modelo feudal. A arma aqui é espada. Espada é um naco de ferro. Qualquer um pode segurar um troço desse na mão. Mas eu passo a usar uma roupa diferente, uma indumentária diferente, do sujeito que usa a espada em nome do rei. É diferente de outro cara que está com a espada na mão e não tem aquela roupa. É a mesma coisa que dizer, esse pode, porque está do meu lado. Esse não pode. Então o Estado, de alguma forma, ele tem que se mostrar. Ele tem que se exibir. O legítimo passa a ser construído a partir dessa ritualização exibida das coisas. Um autor-chave para pensar a ideia de poder, Michel Foucault, é o primeiro que vai levantar a questão de que poder, olha, não pode ser pensado como objeto que se tem, mas como um acontecimento, como algo que se faz. E ele vai analisar como as relações de poder, elas se constituem em torno de um determinado saber. A gente ouviu a frase, né? Saber é poder. Mas não é nesse sentido literal que ele faz uma relação de saber com poder. Do tipo, quem sabe mais, pode mais. Não é isso. É que existem certas condições de possibilidade para que o poder seja exercido. O saber que torna o poder passível de ser exercido é o saber do súdito com relação ao soberano. Do súdito perceber-se como súdito e, em contrapartida, perceber o soberano como tal. E como o soberano é um só, num regime monárquico, na origem desse Estado, e um só não consegue mandar num monte de gente, a não ser que tenha gente armada em volta garantindo isso. Então precisa ter uma roupa diferente do cara que trabalha para o rei, como se fosse uma expressão que você encontra em latim até hoje em texto de direito, longa manus, a mão longa, a mão que vai longe. A mão do rei vai só até a distância do braço mesmo. Mas o soldado, em nome do rei, é a mão do rei que está matando. Apesar de ser o soldado segurando a espada, porque a vontade não é dele, a vontade é do rei. Então eu preciso saber o que é a continuação do rei. O poder precisa de distinção para funcionar. Sem distinção, eu não construo nessa lógica de suditificação, nos nossos rituais cotidianos, uma ideia de obediência àquela pessoa, àquele grupo. E o poder precisa, volta e meia, reforçar esse aspecto simbólico que existe em torno dele mesmo. Então, o poder também não pode prescindir de rituais próprios ao poder. Os rituais são grandes eventos, grandes festividades. Imagina o rei, meu amigo, você acabou de chegar no país, você é turista, mas se chega numa cerimônia dessa, você sabe direitinho quem é o rei e quem não é. O rei tem cadeira alta, o rei tem roupa espalhafatosa, uma roupa que só ele usa, não tem outro usando esse troço. Uma capa grande, com coroa, com não sei o quê. É uma roupa digna daqueles antigos desfiles de fantasia de carnaval do Hotel Glória no Rio de Janeiro. As coisas assim, a fantasia pesa 52 quilos. A pessoa carregando aquele troço cheio de pluma, paeteira. Jamais alguém usa aquilo na rua. Aliás, nem desfile de carnaval mesmo, o troço é muito bom de usar, porque é pesado. Só quem usa roupa muito pesada é destaque que vai em carro, alegórico, porque não tem que andar com aquilo, ficar parado ali, né? O seu trabalho é ficar parado, balançando um pouquinho. Mais do que isso não dá para exigir muito da pessoa, não. É o rei, é aquela figura que você não tem dúvida de quem é. E não é só na roupa, é na monumentalidade dos palácios, do lugar que representa a identidade física do rei. Quer ver outra no judiciário? Para que tem toga? Já viu alguém usando toga no meio da rua? Mas no júri tem toga, cara. Ou outra, o terno e gravata.
É uma roupa de distinção. Distinção burguesa, distinção moderna. Mas não a distinção de classe social. Tipo, terno e gravata não é roupa de trabalhador braçal. Aliás, os juízes, os promotores não se identificam com a categoria trabalhador. Não se identificam. Em termos culturais. Mas o pior, não é só em termos culturais, não. Inclusive em termos jurídicos. Se você pega a Constituição, no artigo 102, está falando do Poder Judiciário. São órgãos do Poder Judiciário. Há os juízes de direito. O juiz é órgão do Poder Judiciário. Ele é o órgão do Poder Judiciário. Porque ele exerce um poder. Então, em termos jurídicos, quando a Constituição ou qualquer outra lei fala de servidor público, isso não inclui juízes, desembargadores, ministros do Judiciário, vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, prefeito, governador e presidente da República. Por que não? Porque eles são agentes de poder, é outra coisa. Eles exercem as funções de Estado. O Executivo, o Legislativo e o Judiciário. O resto é gente que trabalha para eles. No caso do Executivo Estadual, o chefe do Executivo Estadual um só é governador, e todo o resto, a começar pelo secretário de Estado, é servidor. Porque o comando é um só. E o juiz? Não tem comando, é ele. Ele exerce o poder judiciário sozinho quando julga. Por isso ele é órgão, por isso ele não é servidor público. E por isso ele não se identifica como trabalhador. Qualquer ideia de ter alguém mandando fazer alguma coisa, não é com ele. Trabalhador é alguém que obedece. Tudo bem que além disso hoje tem um quê de nobreza nessa sociedade. Eu falo muito de Idade Média porque assim, se você for olhar a nossa vida, em termos materiais, a gente não está mais da Idade Média, porque a gente tem celular. A ciência mudou muita coisa. Mas em termos culturais, nós somos tão medievais quanto. Tão medievais quanto. Primeiro, a gente adora uma porrada, tá aí MMA para mostrar isso. Tem audiência. Segundo lugar, tem uma ideia de elite, de nobreza. Uma nobreza. A nossa nobreza, ela é institucional, ela é econômica, são nobrezas no plural, mas ainda assim uma ideia de nobreza, de clube fechado, disso aqui não é para qualquer um. Não tem aquela ideia republicana de igualdade. Isso está nos livros, mas isso não está na cultura de país nenhum, inclusive dos europeus que inventaram esse papo. Aliás, a começar por eles, não tem essa história republicana de verdade, assim, de igualdade, não rola. É altamente hierarquizada as sociedades, altamente hierarquizadas. Veja o que acontece com o imigrante. Somos todos iguais. Você pega a França, Declaração Universal dos Direitos do Homem, assim que faz a Revolução. Não sei se você já se tocou da arrogância que é isso. Mas se eu mudo a política, eu crio uma Constituição. Os franceses não criaram a Constituição, eles criaram a Declaração Universal dos Direitos do Homem, universal, ou seja, eu não estou legislando para a França, eu estou legislando para a humanidade. É para todo mundo, isso aqui é uma regra que vale para todo mundo, da minha cabeça, eu europeu. Ninguém perguntou para o africano o que ele pensava disso. Ninguém perguntou para um chinês o que ele pensava disso. Aliás, são ideias que não fazem sentido. Nem boa parte das culturas asiáticas, nem boa parte das culturas africanas. É só europeia mesmo. Mas é o que está no nosso livro, né? Que a gente é uma mistura de negros, índios, europeu de tudo quanto é canto, principalmente português, mas que adora dizer que é italiano, de Domingos Martins. Né? É tão italiano quanto a pizza que a gente acha aqui. É tão italiano quanto a pizza com milho enlatado, não é não? Catupiry que não acaba mais. Eu não peço pizza com catupiry porque todo mundo que faz pizza com catupiry acha que catupiry tem que ser o principal ingrediente da porra da pizza. Me entope aquela merda de um catupiry que a rigor nem catupiry de verdade é. Enfim, vai achar um troço desse na Itália. É que nem tentar achar limonada suíça na Suíça. Vai procurar para você ver. O filé parmegiano em Parma.
Todo filé aqui, que é feito aqui, é parmegiano, meu amigo. Essa coisa de tacar um monte de queijo, não sei do que você está falando. É tão quanto, né? Tão quanto. Mas é a gente, entendeu? É a nossa cultura, é a lógica da coisa. Né? A distinção é um ponto-chave. E o poder precisava de rituais, não só para lembrar a sua imagem, mas demonstração de força mesmo. Para que tem desfile de 7 de setembro? Todo país, durante a sua independência, faz desfile e que exibe arma. É um monte de arma desfilando. Olha como nós temos soldados disciplinados. Olha como a gente tem arma poderosa. Olha o míssil passando aqui. Da Rússia é mais legal, tem míssil. Míssil balístico intercontinental na avenida. Foi lindo ver aquilo passando. Aliás, essa foi... Eu li que essa última arma russa, esse míssil russo, que testaram pela primeira vez agora na Ucrânia, uma versão mais simples dele, porque é uma versão menor e não é a versão nuclear, ainda que possa comportar armas nucleares, mas não é a intercontinental e tal. É um míssil que vai para a exosfera, ele avança pela exosfera numa velocidade muito grande, e de lá, como os foguetes, né, soltam um pedaço, a parte da frente dela saem outros tantos mísseis. Então, um míssil que carrega outros mísseis, que caem como uma chuva nuclear de cima para baixo. É uma arma fantástica, fantástica. E tudo manobrável, não só o foguete principal, mas os intermediários também. Então, muito alto, muito rápido, tudo isso dificulta ser interceptado. Né? Muito ágil e muito poderoso. Aí a notícia era, o combustível dele é um combustível à base de metano e oxigênio líquido, que não é tão prejudicial para a camada de ozônio. Não é legal? A arma nuclear sustentável, é bonito ver essa preocupação com a natureza. Não é? Que coisa linda. Mas os desfiles são exibições de força, tem que mostrar força. Quer ver outro exemplo de exibição de força? E que mostra a lógica de funcionamento do poder, do legítimo do poder, de uma legitimidade que não basta ser declarada num papel. Ela tem que ser construída na cabeça das pessoas, e é uma ideia que tem que ser reforçada, você tem que lembrar o tempo todo que o poder é seu. Tem que renovar o poder nos rituais. É uma série de rituais de renovação de poder. Um exemplo que o próprio Foucault dá para comparar dois modelos de Estado, dessa passagem desse modelo propriamente medieval, onde começa a se construir a ideia de Estado, para a ideia moderna, nas formas judiciais de execução. Então, quando você pega a prisão, por exemplo, a prisão está presente na história da humanidade há muito tempo. Sócrates foi preso. Mas a prisão não é pena. No caso de Sócrates, a pena é a morte. A prisão é simplesmente um lugar que você bota para o cara não fugir antes de morrer, antes de ser executado. Mas a execução de Sócrates é coisa de petit comité. Está ele numa salinha com os alunos, os amigos, e toma cicuta. Não é um espetáculo em praça pública. Quando você dá um salto para a Europa medieval, os condenados eram supliciados em praça pública. Aliás, isso pega até boa parte da modernidade, quem nunca viu filme de faroeste, que tem um enforcamento em praça pública. É em praça pública, não é em lugar fechado, para ninguém ver. Hoje a execução de pena de morte nos mesmos Estados Unidos é em lugar fechado. Quem assiste é pouca gente. Grupinho ali, né? Galerinha. Não é praça pública. O poder precisava se exibir em praça pública. E a lógica fundamental do poder monárquico é que ele se constituía como um poder de fazer morrer ou deixar viver. Essa é a lógica do exercício do poder monárquico medieval. Então o rei mostra-se poderoso na medida em que ele mata. Na medida em que ele mostra que ele pode matar, não é um monopólio do uso legítimo da força, eu posso e você não. E eu tenho que mostrar que não só eu posso, mas que eu faço. E do jeito que eu faço. E não pode ser uma morte qualquer, é uma morte que tem que chamar a atenção.
para relembrar, para reforçar os laços, para todo mundo comentar. Você pega uma faca, pode matar alguém com a faca. Eu, rei, não mato alguém com a faca em sala fechada, meu amigo. Eu mato depois de um ritual. Tem um primeiro ritual de julgamento, que já é um ritual de exposição pública do quanto aquela pessoa merece morrer. É um ritual de humilhação, fundamentalmente de humilhação. Ao ponto que na Idade Média apresentavam a pessoa acusada para desfilar na cidade antes da morte. E no caso das mulheres, desfilavam nuas, para sofrerem apedrejamento durante a passagem, xingamentos e escarradas, para depois ser executada. É preciso humilhar, não é preciso fazer de qualquer jeito. Até hoje o nosso Código Penal diz como as consequências, um dos efeitos da condenação, que tenha o nome lançado no rol dos culpados. Olha que coisa, o rol dos culpados, a lista dos culpados. É provavelmente a mesma que Papai Noel usa para não dar presente. O rol dos culpados. Mas tem esse aspecto simbólico de dizer público. Por que o julgamento é público? Por que é público? O público tem que saber o quanto você merece a punição. Tem que exibir. É aí que se mostra o poder. Às vezes a execução não era a guilhotina, como na França, que mata rápido, ainda que seja espetacular, ver uma cabeça rolando em praça pública. Ou o enforcamento, em que o cadáver ainda fica pendurado um tempinho, não tirava logo depois, tem que exibir. Ou a empalação, preferência dos turcos. Sabe o que é empalação? Muito agradável. Tudo isso tem um espetáculo de morte. Mas a mais legal talvez seja o esquartejamento, em que pegava 4 cavalos e amarrava correntes aos cavalos e, num pulso, no outro, um tornozelo e outro. E põe os cavalos, cada um para puxar para um lado. O corpo é desmembrado, é arrancado, em praça pública. Não é legal? Ou os escoceses, que botavam o sujeito parado e abrindo o peito do cara devagar, a barriga mesmo. Não tem o seppuku, né? O ritual japonês de suicídio? Você enfia a faca e vai cortando a própria barriga. Você vê que se uma pessoa consegue fazer isso com ela mesma, imagina outra fazendo, é mais fácil. Dá um tempo de abrir e começar a eviscerar as pessoas, tirar as vísceras, com a pessoa ainda viva. De tal forma que você vê ali teu intestino, teus rins, antes de morrer. Então morre-se com a dor muito grande, com o espetáculo da evisceração, menos para causar dor no cara e mais para causar o espanto de quem olha, para dizer, olha o poder se manifestando, o poder de desintegrar corpos. Esse é o poder que o rei tem. É assim que ele renova. Olha agradável essa pelos exemplos, né? Mas aí de repente muda. Não que o poder dispense o ritual, mas os rituais mudam. É porque a lógica de exercício de poder muda para a modernidade. De tal forma que o poder, se antes da monarquia era visto como um poder de fazer morrer ou deixar viver, o deixar viver é ótimo. Porque a monarquia não tinha de fato uma capilaridade no exercício do poder, de fixar leis para todos os cantos. O que ele fazia era o seguinte, você tem um monte de comunidade dentro do país, e basicamente as comunidades se organizavam lá. Se alguma coisa, se algum ruído chegasse aqui, eu, rei, mando soldado para lá. E tudo que a comunidade não quer que o rei venha, porque quando vem para matar, vem para exibir de forma pública. É melhor que a gente resolva a nossa treta aqui entre a gente. Então você tinha um judiciário, por assim dizer, local, numa composição de conflitos locais, que era muito mais presente na vida das pessoas do que a monarquia. E que resolvia as coisas de forma muito mais, né, de acordo com a gente mesmo, sem muito exagero. Ainda que matasse também. E ninguém ligava para isso. Né? A gente chega com a experiência dessa mais recente na ideia do juiz de paz. Né? Os juízes de paz, que desempenham a função de composição de conflitos, de julgamento. A gente foi extinguindo essas formas mais sociais de composição e agora está tendo um esforço danado para tentar recompor isso.
temos que criar grupos para composição de conflitos, temos que ensinar as pessoas a compor conflito. A gente abandonou um modelo social que sempre funcionou, não foi à toa. Porque não dá para chegar em tudo quanto é canto. Então o rei não chegava. Então ele deixa viver quando te deixa em paz. E olha a quantidade de norma que existia para regular a vida do indivíduo. Não era um poder que se fazia moldando o indivíduo. Era um Estado cujo poder fazia podando o indivíduo. Você não pode ficar poderoso demais. Se ameaçar o meu poder ou a minha imagem, eu te mato, é isso. Agora, você quer abrir um negócio na Idade Média, a única coisa que você precisa fazer é abrir a porta, pendurar a placa, dizer, estou vendendo. Mas e hoje? Entendeu? A quantidade de norma que você tem que obedecer. A rigor, você tem menos liberdade hoje do que tinha naquele tempo, sob o aspecto legal, para comércio, por exemplo. Tem muito menos. Eu tenho que respeitar um monte de regra. Não posso vender qualquer coisa de qualquer jeito, em qualquer lugar. Tem que ter registro aqui, tem que ter alvará, tem que ter licença sanitária, tem que ter CNPJ, tem que ter um monte de coisa, de um monte de lugar diferente. Um monte de fiscalização, um monte de regra que diz o que pode e o que não pode fazer. Repara que é um poder que está muito preocupado com você. Muito mais do que aquele da Idade Média. Muito mais. Simplesmente largava aí, você vive a sua vida e as comunidades se organizam por conta delas. É que de repente a lógica de produzir, de matar, mudou. Na Idade Média, fazia-se muita questão de distinguir quem pode usar arma e quem não pode. O nobre e o não nobre. Aliás, essa lógica de a distinção de quem pode usar arma e quem não pode, vai até a Era Moderna. Na Segunda Guerra, os Estados Unidos não lutaram com soldados negros. A exceção era a Marinha, que botava negros na cozinha. Mas no fronte, não. Tanto é que você olha o filme de guerra, todo mundo é branco. Pouquíssimos, raro. Não podia. Não pode pegar em arma. Nem para lutar pelo país. No Vietnã muda. Não só pode pegar, como é linha de frente, é bucha de canhão. Vai para morrer em massa. Mas o engraçado é que nem a guerra do Vietnã começou assim, né? Foi mudando quando viram que a coisa não ia ser fácil. Como está morrendo muito, vamos mandar gente que a gente acha mais descartável, para morrer mais fácil. Oi. Também. Aqui a gente precisou dos escravos. Foi a nossa primeira em que precisou. Aliás, houve uma coisa engraçada, porque os escravos, até a abolição da escravatura, era a principal mão de obra do campo. Trabalha ali. Você vai abolir a escravidão e não vai fazer reforma agrária. Ou seja, como é que essa galera vai viver? Nem vai instituir política salarial, nada disso. Então você tem uma massa aí no primeiro momento que está largada. Quando vem a Guerra do Paraguai, é uma massa boa para lutar. A República recém-formada, e detalhe, a República não era muito popular. Até porque, se você parar para pensar, a gente troca uma monarquia constitucional por uma oligarquia autoritária. Em que você tem, de um lado, os antigos donos de escravo indenizados com a posse do Estado. O Estado é de vocês controlam isso aqui. E com apoio militar, com militares comandando. Mas a serviço dessa gente que se viu expropriada da sua propriedade, que era escravos. A República chega e diz: quem lutar na Guerra do Paraguai vai ganhar terra. Então o soldado, ele não foi obrigado propriamente, ele foi cooptado, os antigos escravos, para lutarem no Paraguai. Quando acaba a guerra, cadê terra? Não tem terra porra nenhuma. Agora que acabou a guerra, aqui para você. Então eles se concentram no Rio, na volta da guerra. É quando começam a surgir as primeiras grandes comunidades em morros, em áreas não ocupadas, em termos urbanos. Você começa a grande favelização a partir do fim da Guerra do Paraguai. E assim vai se repetindo, com Canudos, assim vai se repetindo. Paraguai é império ainda, né? Mas a promessa é a mesma. Canudos é a mesma promessa, sempre a mesma promessa. Vai ganhar terra. Trolha.
Sim. Brasília. Quem for trabalhar em Brasília vai ganhar terra. Vai ganhar casa em Brasília. Está esperando até hoje a casa. É sempre assim, meu amigo, sempre assim. Na hora da promessa, cabe tudo. Né? Na hora do vamos ver, na hora do pagar, aí não rola. Né? A história sempre foi assim. Então pegar arma não é para qualquer um na Idade Média. É distinto. Mas a modernidade não vai poder fazer essa distinção. A começar pela guerra. A guerra passa a ser feita com grandes massas de gente. Olha as guerras napoleônicas. É um exército de 150 mil de um lado contra outro de 110 mil. Tem gente pra cacete no campo de batalha. Inclusive nem é em qualquer lugar que dá para guerrear. Tem que ter espaço. Tem que ter muito campo aberto. Porque não cabe o exército. Você tem que caber, né? Os dois, o meu e do outro. A gente tem quase que combinar o lugar. Isso até facilitava, porque são poucos os lugares que dava para você ter um enfrentamento, eram os pontos estratégicos. De preferência você no lugar mais alto, que é mais fácil lutar ladeira abaixo do que ladeira acima. Não está todo mundo a pé? Faz diferença grande isso. Então, não só para guerrear, mas para produzir, porque você já tem revolução industrial. Hoje a indústria é muito robô e muito computador, mas no começo da revolução industrial não, o século XIX não tem essa. Século XIX é linha de montagem, é muita gente mesmo trabalhando. Você acha vídeo no YouTube antigo de saída da fábrica da Ford em 1920. Abre o portão, cara, a quantidade de gente que sai dali, uma coisa impressionante, parece saída de estádio de futebol, lotado. Do Maracanã, quando cabia mais de 100 mil, sabe? Quando tinha ainda geral ali, lotava de gente ali embaixo para poder levar copo de xixi na cabeça. É para isso que servia os geraldinos, né? Eu ficava mais tempo olhando para cima com medo do que olhando o jogo. É a mesma coisa, é muita gente. É a mesma era da história que vem a educação pública. Ou seja, porque eu tenho que formar todo o indivíduo para ser em potencial um operário e um soldado. Porque a nação poderosa agora é aquela que consegue manipular, consegue organizar a maior força para a produção e para a guerra. O principal instrumento da guerra é soldado. Não adianta ter muita arma. A arma não atira sozinha aqui. Tem que ter soldado para atirar. E como morre-se muito, né, tem que ter outro para substituir. Então, quanto maior a população de um país, mais poderoso ele é. Então você tem um boom populacional muito grande ao longo do século XIX. Porque o poder, a riqueza depende disso. E o poder, a riqueza depende da minha capacidade de engajar todo mundo. Então, o poder muda. Não é mais aquele poder que te deixa viver. Agora ele precisa trazer você e dizer que você tem que viver desse jeito. Temos que ter uma ideia de nação. Temos que unificar a nossa suditificação. Então nós temos que falar a mesma língua. Nós temos que cantar o mesmo hino. Nós temos que conhecer os mesmos símbolos nacionais. Todo o hino e os hinos dos Estados-nação, dos Estados modernos, a maioria deles são canções do século XIX. Vai ver a letra. Quando vem Copa do Mundo, você vê a letra de todos eles. Quase todos falam de amor e de morte. Quase todos. Tem que morrer pela pátria e tem que amar a pátria. Amar até morrer. Mas essa é a lógica do exercício do poder. De um poder que vai se capilarizar, que vai chegar até o indivíduo e que vai se tornar aquilo que Foucault vai chamar de biopoder, um poder sobre a vida. Um poder que transforma o súdito num sujeito. Aliás, sujet, né, em francês, é a mesma palavra para súdito e sujeito. Vai sujeitar você. Sujeito no sentido do sujeitado. O conformado, o moldado dentro de um padrão. Está até hoje nos livros de direito penal, o homem padrão, o homem médio, o homo pater familias, que esse é o correto, é um correto de vida. O correto é o homem casar com a mulher obedecer o homem, ter filho, o cara sair para trabalhar e acabou. É isso. Não queira fugir disso. Inclusive com a mulher tentando. Né? Olha a treta que está na OAB hoje, para você ter uma ideia. Para você que não acompanha as brigas aí. Né? Mas 1/5 das vagas dos tribunais, inclusive do Tribunal de Justiça, que é o que está em disputa agora,
1/5 das vagas são dedicadas a pessoas oriundas da advocacia. Então, um advogado vai virar desembargador. Mas como que um advogado vira desembargador? Não é festa, né? Tem um processo relativamente longo, traumático e belicoso para chegar lá. Em que, tradicionalmente, primeiro, a própria OAB, pessoas candidatas, dizendo: oi, eu sou advogado e quero ser desembargador. A OAB tem um conselho. Os conselheiros da OAB são eleitos numa eleição feita pela classe. Então você elege um presidente da OAB e conselheiros. É tudo uma chapa só. Então esses conselheiros eleitos, primeiro eles montam a lista. Depois que monta essa lista, tem uma eleição. Então uma lista de 12 escolhidos por esse conselho, a partir dos primeiros candidatos, a eleição vai escolher desses 12, 6. Uma eleição direta em que todo advogado pode votar. Esses 6 depois são submetidos ao Tribunal de Justiça, em que os desembargadores vão limar metade da lista, vão sobrar 3. Esses 3 são submetidos ao governador de estado, que vai escolher entre os 3, um para virar desembargador. Esse é o filtro. A OAB esse ano inverteu. Primeiro vem a eleição direta, numa lista de 12. Depois o conselho da OAB restringe essa lista. E por que inverteu? Porque também fizeram coincidir a escolha do 5º Constitucional com a própria eleição para presidente da OAB. Porque o presidente pensou: se eu inverto, o conselho é todo meu, é gente que foi eleita comigo, é a minha chapa. Os candidatos a desembargador vão fazer campanha por eles, pedindo voto. Se a etapa seguinte estiver na minha mão, o cara que não fizer campanha para mim, para eu ser reeleito presidente da OAB, está fudido, porque dentro da comissão eu vou limar. E não deu outra. 100% deles fizeram campanha para eles, claro, junto à classe, mas também fizeram campanha para o atual presidente, para tentar ser reeleito. Mas o que aconteceu? O presidente não foi reeleito. Ele perdeu. E perdeu feio na categoria. E a categoria fez a lista de 12. E na lista de 12, metade eram mulheres. Metade mulheres. Inclusive a mais votada. A campeã, se fosse uma vaga só para eleição direta. Houve uma paridade, se não é paridade por lei, houve uma paridade democrática. Escolheram. Metade mulher, metade homem. Certinho. Sendo que as mulheres mais votadas, se for contar o voto de mulheres versus votos de homens, mais votadas mulheres. Quando vai para dentro da OAB, fica uma mulher. E 5 homens. Inclusive o último colocado na eleição. Aí ficou todo mundo puto, né? Claro, você inverteu a lógica. Em tese, você se deixa as pessoas decidirem. Democracia funciona assim. Se você deixa as pessoas votarem, elas ficam com a expectativa de que, olha, viu, a minha palavra é importante, eu sou importante. Mas se você pega a decisão delas e ignora logo depois, você está comprando briga com elas. Você deu um poder para as pessoas, você empoderou as pessoas e depois tirou o tapete. E para piorar, o conselho que decidiu a lista é um conselho que foi derrotado, porque já teve a eleição, o resultado da eleição para presidente veio antes dessa escolha, já tem um novo conselho eleito. Então, um conselho derrotado, uma chapa derrotada, lima as mulheres, e claro, quem está mais puta são as mulheres. É óbvio. É óbvio. Essa é a briga que está rolando. Né? É briga feia, briga feia. É briga de cachorro grande aqui. É briga por poder. É briga por dinheiro. Aliás, poder, quem saca o jogo, entende que poder é melhor do que dinheiro. Porque o poder, além de trazer dinheiro, ainda traz outras coisas também. Agora, sem poder, só o dinheiro não te segura. O poder lima você rapidinho, mesmo tendo grana. Vi de Lava Jato. As empresas mais poderosas do país quebraram. O poder pode mais do que a grana. Não é assim? Quem saca do jogo vê o que é mais importante. O poder mexe com gente, mais do que o dinheiro. O poder do dinheiro está em mexer gente.
Se você faz alguma coisa porque eu estou pagando, é um poder que você tem. Poder de submeter pessoas a você. E tem gente que exagera, né? Chega no restaurante e acha que só porque está pagando, a pessoa que trabalha lá é escrava dela. É a nossa cultura escravocrata que ainda não acabou, né? Ou então que nem a moça no voo que eu peguei semana passada. Ela entra no avião, a mala não cabia. Sabe? Você pode entrar com mala, de rodinha, mas não fechava, porque a mala é grande demais. Aí chega a moça da Gol. Olha, essa mala eu vou ter que despachar. Não, eu vou levar aqui. Porque eu sou cliente diamante. Tem que tirar as outras. A mulher até riu, né? Do tipo, mas aqui não cabe a sua. Não, porque eu tenho direito, eu vou processar vocês. Eu sou diamante. Toda hora falava isso, eu sou diamante. Né? Dá vontade de dizer, pega o diamante e enfia no... Né? A mala não vai. Enquanto não fechar essa merda, o avião não decola. Está empatando a vida de todo mundo aqui por causa dessa... Não cabe, é física. Não vai fechar. Eu estava vendo a hora de chegar a Polícia Federal para arrancar de dentro do avião. Na verdade, eu já estava até torcendo. Eu só vou chegar atrasado, mas foda-se, vai compensar. Felizmente ela ficou ali na reclamação. Ficou por um triz de ofensas mais graves ali. Mas se conteve. Mas é um ser humano nojento. Só é mais exagerado. Mas gente que pensa do mesmo jeito e segura mais a boca, tem muito mais. Então, se agora eu tenho que mobilizar muita gente para a produção, a lógica do exercício do poder mudou. A forma de exercício do poder muda. As leis vão se capilarizando até chegar na vida do indivíduo, até chegar na educação do indivíduo, na moldagem do indivíduo. Então a frase muda. Se a ideia do exercício do poder medieval é que o poder é aquilo que faz morrer ou deixa viver, agora é o contrário. É aquilo que faz viver ou deixa morrer. É o contrário. Para entender, sabe quando você vê alguém passando fome na rua? Quando você vê alguém passando fome na rua, é provável que você escute alguém dizer: cadê o Estado que não cuida dessas pessoas? Repara, a gente pensa hoje o Estado como condição da vida, como condição da vida boa, de tal forma que se tem a vida ruim, a culpa é do Estado. Claro, porque se o Estado desempodera as pessoas e deixa, peraí que eu vou organizar a vida inteira das pessoas agora. Você vira responsável. Tu te tornas responsável por aquilo que cativas. No original, pour le que tu apprivoises. Literalmente seria aprisiona, né? Pour le que tu apprivoises. Essa é a ideia. Se eu organizo a sua vida, então eu que estou organizando passo a ser responsável por ela, pelo benefício e pelo malefício da tua existência. Esse é o estado que na inação, na omissão, deixa morrer, porque ele virou condição da existência. Porque se você não se enquadra em um monte de regras de estado, é como se não tivesse direito à existência. A educação, para eu ter emprego tem que ter educação. Mas para ter educação tem que ter documento. Se não tem certidão de nascimento, você já não entra na escola. Olha que coisa. Então, uma série de condições para. E há critérios, claro, de exclusão dentro da mesma sociedade. Então, essa é a ideia que vai mudando para uma lógica de poder que muda. E, claro, a ritualização do poder também. Então, quando que o poder se mostra? Quais são as grandes festividades do poder hoje? Não é mais a execução em praça pública. Qual é? Me diz qual é o evento político que toda hora acontece, volta e meia acontece, que junta um monte de político, que faz um monte de discurso dizendo o quanto o poder público é legal. Quando que é? Oi? Não, eleição o cara pedindo voto. Inauguração de obra. A ponte, essa ponte só está aqui por causa do deputado fulano, por causa do governador fulano, por causa do prefeito. O hospital, esse hospital só está aqui, né? Essa verba veio para a UF só por causa do deputado lá que mandou emenda. É aí que o poder se mostra, fazer viver. Fazendo as coisas. Aí tem que ter entrega da obra. Quanta obra pública, tem obra pública pronta, já vi isso acontecer mais de uma vez.
Tipo assim, uma estrada que é importante para ligar dois municípios. E ninguém pode passar pelo raio da ponte, porque tem que inaugurar. E como tem verba federal, tem que estar o presidente. E o presidente só tem agenda para daqui a 3 meses. Então são 3 meses de ponte pronta, sem ninguém poder passar. Porque tem que ter o ritual e tem que estar todo mundo presente. Né? E não é só um jogo de alianças políticas, de dizer quem está com quem. Como se diz no meio político, quem está caminhando com quem. Ele está caminhando comigo, está com o nosso grupo. Não é só a questão de mostrar aliança. É fundamentalmente de exibir, de renovar a ideia do poder do Estado. É importantíssimo, é importantíssimo. Assim como o poder do Estado também é renovado nos momentos de se fazer justiça. E aí, claro, a narrativa como a justiça é feita impacta muito mais do que o evento em si da justiça. Então, uma pesquisa muito legal, em que ela compara o medo da violência criminal com outros 2 fatores. Primeiro, o número real de ocorrências policiais em determinada região. E segundo, as notícias sobre as ocorrências policiais em determinada região. São 3 fatores distintos. Em que no nosso senso comum, tem-se a impressão de que eles caminham juntos. Então, sempre que a violência aumenta numa região, as pessoas ficam com mais medo da violência e noticia-se mais a violência na região. Não é assim? Não é não. Acontece, inclusive, quanto ao número real de casos. E o medo, às vezes, acontece, inclusive, o contrário. Quanto mais crime, as pessoas menos se sentem inseguras. Olha que doideira. Sabe por quê? Porque o medo da criminalidade depende muito mais de como a criminalidade é noticiada do que do número real de crimes. É uma questão matemática para isso. Pensa no assalto. Alguém foi roubado em Jardim da Penha. Quem são as pessoas afetadas por esse evento? Primeiro, claro, a pessoa que foi roubada. Diretamente assim. Segundo, quem viu? Testemunha viu assim? Você não precisa ser a vítima da violência para se sentir amedrontado diante de uma violência acontecendo. Se você testemunhar, já é o suficiente para, se aconteceu com ele, pode acontecer comigo. Estou no mesmo lugar. Não é? Mas repara que são um número infinitamente menor do que o número de pessoas que fica sabendo do que aconteceu. Porque isso sai contando, né? A testemunha conta para amigo, que conta para outro, aqui. Então o número de pessoas afetadas pela notícia de um crime é sempre muito maior do que o número de pessoas afetadas pelo crime. E da mesma forma que você não precisa ser a vítima para se amedrontar, a testemunha já se amedronta, de saber você também já se amedronta. Que no lugar em que você mora, quanto mais a história chega perto da sua vida, mais você se assusta com aquilo, mais você pensa, podia ser eu. Aí o que acontece? Às vezes você tem num lugar pouca violência, mas aconteceu um fato que por um aspecto qualquer é extraordinário ao ponto de virar notícia. Vamos supor que seja um homicídio. Você tem um bairro que numa região, numa época, tem 5 homicídios. Mas nenhum deles é assim, é coisa extraordinária, sabe? Não é matar na rua, todo mundo vê, sabe? Mata em casa, envenenou ali, coisa bem discreta, assim, né? Você fica sabendo que para a polícia na porta, aquele comentário, matou fulano. Agora, tem aquela morte espetacular no meio da rua que vira notícia e todo mundo comenta, aí o medo aumenta. Mas foi o único homicídio. O único. É engraçado, porque segurança pública é assim, né? A população está com medo, então pressiona para botar mais polícia no lugar. Mas a polícia olha outro mapa, não olha o mapa do quanto tem medo, olha o mapa do quanto está ocorrendo de violência. Aqui aumentou o número de ocorrência, então tem que botar mais polícia lá. Aumentou o número ali, tem que baixar. Vai baixar ali, vai migrar para outro canto. Fica no jogo de gato e rato. Mas uma coisa é o número real, outra é o medo. Outro é o medo. Teve um crime uma vez que perturbou a vida, né? Fugiu um pouco do normal, aqui para Jardim da Penha. Porque o normal ali é furto, né? O cara passa de bicicleta, você dá mole com o celular, mete a mão no celular e sai com ele. Isso é comum. Diferente é botar arma na cabeça de alguém.
com carro, e rodando assim, né? Com carro e para, saltam 2 armados. Aí mexeu com as pessoas, virou notícia. Associação de moradores, todo mundo, a violência passou dos limites e tal, e coisa, tem que fazer alguma coisa. Aí a polícia fez, né? Botou a tropa disponível para esses tipos de deslocamento e reforço territorial, que é a cavalaria. Tacou a cavalaria em Jardim da Penha. Assim, é uma tropa mais acostumada a trabalhar longe da Ilha de Vitória, longe da Grande Vitória, longe de Jardim da Penha, longe da Praia do Canto. É mais acostumado a lugar mais barra pesada. O que eles fizeram ali? O que fazem em qualquer lugar também. Sujeito passando na rua, cara de suspeito, abordava, direto, geral. Um monte de estudante da UFES, olha a cara de estudante. Deve ter maconha, vamos lá, maconha. Aí vai pra cima do cara. Você faz o quê? Estuda na UFES. Cadê maconha? Tem maconha, pô? Qual é? Aí a associação de moradores começou a reclamar. Falou, pô, mas não fez esse pedido da polícia aí, velho. Não, mas abordou meu filho. Bateu nele? Não bateu não, mas abordou. Mas tu não pediu? A gente botou. Não, isso eu ouvi numa reunião com a associação de moradores. Não, mas olha, vocês têm que entender, vocês da polícia não entendem disso. Vocês têm que entender que a violência não está aqui. Está aqui em São Pedro. Vocês têm que ir lá acabar com os bandidos lá, que é pra gente ter paz aqui. Ah, agora eu entendi. Você quer uma tropa truculenta, mas que é longe de você. Porque na sua cabeça, todo mundo aqui é gente boa. Aqui todo mundo é vítima. Lá é que só tem bandido, ou ao contrário. Lá ninguém é vítima, lá ninguém é trabalhador, lá ninguém é honesto, lá ninguém é bacana, lá ninguém é gente boa, lá todo mundo é meio bandido. Aí não dá, né? Aí não funciona. Já vi outras barbaridades também. O Ministério Público pressiona o município da Serra para criar um centro para morador de rua. E tem uma lei federal que regulamenta isso, regulamenta essa política. Nessa política, esses centros não podem ficar longe da área urbana, tem que ficar perto dos outros aparelhos de inclusão social. Então tem que estar perto de escola, tem que estar perto de posto de saúde. Aí primeiro, tentar arrumar uma casa para alugar, para servir como centro para abrigar morador de rua. Um monte de gente, quando sabia para que era, já não queria alugar. Até que teve uma senhora que topou alugar a casa. Aí os moradores começaram a ameaçá-la de morte. É super tranquilo a coisa. Ameaçar de morte. Mas ela é aquele tipo de pessoa aguerrida, sabe? Agora é que eu não vou deixar de alugar mesmo. Antes era só pela grana, agora não. Agora é pessoal. Montaram. O que foi que aconteceu na primeira semana? À noite? Não. Botaram um cadeado na porta da casa e jogaram um coquetel molotov para matar todo mundo queimado. Aí a associação de moradores, tentando mediar a coisa, monta uma reunião em que vai uma procuradora de justiça, que é quem instigou o município, dizendo, a lei é essa, você tem que cumprir, faz aí. Foi ela, algumas pessoas do município da Serra, no caso era a secretária de assistência, que é a responsável direto pela casa, e o secretário de segurança municipal, que era na época, né, era o tenente-coronel da PM, que depois virou comandante da PM, né, o coronel Newton. Conheci o coronel Newton dessa. E eu não tinha que estar lá, mas assim, eu estava na reunião no MP, porque a procuradora vem aqui. Eu virei para ela, falei, cara, é um erro você ir lá. Na porra. Não, eu vou, é para conversar, é um diálogo. Eu falei, meu Deus do céu. Sabe quando você fica assim, eu não posso deixar ali sozinha, você entendeu? Foi uma senhora, está quase aposentando, eu gosto dela, eu vou, né? Aí fui. Eu estava ali em nome do Estado, não tinha nada a ver com isso. Eu fui por causa dela, correndo o risco de trazer um problema para o Estado. Rapaz, quando eu chego na reunião, a quantidade de barbaridade que eu escutei, tem que matar mesmo. Essas pessoas aqui vão piorar, vai aumentar a violência.
Elas fazem sexo na rua, como ficam as nossas crianças. Meu amigo, a ideia é ter uma casa justamente para tirar da rua. Elas vão passar a fazer dentro da casa, mas não é isso que todo mundo faz. Elas não trepam em casa. Né? Eu sei que chega uma hora, olha o idiota aqui, né? Chega uma hora que chega uma galera atrasada, e são idosos, e chegam com camisa de temas religiosos, e com um buquê de flor na mão, e com a Bíblia. Aí o que eu pensei? Pois vão dar uma aliviada no ambiente, né? O quê? Eram os mais raivosos, eram os mais tem que matar mesmo, e não sei o quê. Eram os piores, eram os piores. Era um grupo católico, imagem de santa, né? A Nossa Senhora Aparecida na camiseta. Eram os mais raivosos, os mais raivosos. A coisa acabou, foi com a polícia mesmo, protegendo a saída da galera. Foi assim. Essa é a sociedade em que a gente vive, super solidária, super preocupada, né? Aí então, você tem um Estado que é difícil cumprir o papel dele também, né? Essa coisa de incluir e tal, não é fácil, não é fácil. Mas a lógica é essa. E uma população que nem sempre está dentro do jogo, porque como vê o Estado como algo escasso? Imagina, se o Estado é aquilo que é a condição para a existência, mas não consegue dar condição de existência para todo mundo, meu amigo, farinha pouca é meu pirão primeiro. Então você começa a ter uma sociedade fragmentada. É o que acontece na Europa agora. Sim, o Estado organiza a economia de tal forma a gerar emprego, mas ainda assim não tem emprego para todo mundo. Então arranca imigrante daqui, pô. Que é para garantir o meu. Tem lugar para todo mundo. Tira esse cara da rua daí. Tira esses caras porque desvaloriza o bairro. A mesma coisa eu vi numa residência inclusiva, que era para pessoas com transtorno mental. Até o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é de 1990, não, 92, não lembro. Até esse ano, nas fundações de bem-estar do menor, as FEBENs, iam parar lá não só aqueles jovens que cometeram algum tipo de ato infracional, mas os que tinham transtorno também. Então tinha um negócio meio manicômio. Depois de 1990 não pôde mais, mudou a lei. Mas ao mesmo tempo essas pessoas já não têm mais família, não tem nada, estão ali manicomializadas. Como é que faz? Então criava-se esse mesmo modelo, residências em lugares próximos dos outros aparelhos de Estado e tal. Uma delas é em Bairro República, perto da UFS. Lugar assim de média alta. Rapaz, a galera classe média alta. Aí vem uma reunião, quem entra assim, a advogada, trouxe 6 alunas daqui. Ô, professor e tal. E mais uma vez é que defendia ali, você está advogando pelo menos, né? Mas defendia em nome da Associação de Moradores a coisa mais... Tem que arrancar essa gente daqui. É difícil, porque a lei diz que tem que estar ali. Tem que estar no lugar... Tá, mas por que nesse bairro, que tem um poder aquisitivo alto? Manda para Jardim Camburi. Eu falei, não dá porque Jardim Camburi já tem uma. Então não dá para ter duas no mesmo lugar, tem que espalhar mesmo. Né? Ah, então manda, aí foi pegando a lista de bairros, manda para o centro, manda para o, né? Foi pegando os bairros assim que... Ninguém sugeriu Praia do Canto. Tipo, Praia do Canto, Bairro República, Jardim da Penha, não pode mexer. Se mexer com isso aí, fudeu. Agora com os outros, aí pode. Aí... É a estratificação da estratificação. Então esse modelo de Estado não deveria criar estratificação, deveria criar a ideia de igualdade, a ideia de república está atrelada a isso. Mas na prática esse projeto nunca aconteceu. Ele sempre foi estratificado. Sempre foi baseado em relações sociais de desigualdade no final das contas. E a igualdade é mais uma meta. Nem diante do direito a gente vê igualdade. Nem diante do direito. Mata alguém na rua para você ver, se não vai preso. Agora, se você for presidente da Vale, né? Vai matar um monte de gente, chega o julgamento, ninguém condenado. Não, não tem prova contra ninguém. Como não? O MP de Minas fez um trabalho extraordinário para levantar prova aí.
bacana mesmo, de análise documental, de processo de decisão dos últimos 15 anos da empresa. Como não tem prova, está escrito. Está escrito, né? E não tem prova. Tem um nome de quem mandou inventar, está aí, está tudo. Não, mas não é o suficiente. Agora, eu já vi gente presa e condenada na justiça por roubo, sendo que a prova testemunhal é o seguinte: a testemunha disse que disseram para ela que foi o cara. Isso é a testemunha. Aí, pelo Código de Processo, você tem que corroborar as provas produzidas pela polícia no judiciário. Foi corroborada, porque a testemunha disse exatamente a mesma coisa em audiência. Não, disseram para mim que foi o cara. Então, foi, está provado. Já é o suficiente para provar que você é culpado de alguma coisa. Não é legal? Agora, se você for CEO, Manager, Chief Man, Motherfucker, Chairman, aí nem e-mail assinado em relatório é prova. Nada é prova. Essa é a diferença, entendeu? É uma sociedade estratificada. A lei é para todo mundo. A justiça é cega, mas, meu amigo, tem um olfato, olha, de longe já sabe quem está chegando perto. Tem um olfato que é impressionante. Esse é o desafio do Estado. Porque a ideia de Estado, para se legitimar, ela depende da igualdade, a mensagem que ela passa é essa. Cada vez que você vê o Estado tratando de forma desigual as pessoas que deveriam ser tratadas de forma igual, você já não começa mais a respeitar tanto assim o Estado. E se hoje tem uma crise de legitimidade do Estado, é justamente porque não casa o discurso que está nos seus livros de TGE sobre o que é o Estado, os valores do Estado, o propósito do Estado, os princípios do Estado, não casa com a prática. Aliás, não casa em lugar nenhum. Tanto é que você tem crise nas democracias ocidentais no geral. Pô, Coreia, quebra-pau. França, caiu ontem o primeiro-ministro. 3 meses. 3 meses no cargo. Sabe por que você sofreu impeachment com 3 meses? Meu amigo, 3 meses não dá tempo nem de você se apresentar direito para as pessoas. Mas já caiu. Você vê que é um governo inviável. A Itália é uma zona faz tempo. Desde Berlusconi. A Alemanha, a mesma coisa. Angela Merkel, depois que ela sai, a aliança histórica que deu uma certa estabilidade política alemã, juntando os social-democratas com os verdes, foi para o saco. E a Alemanha e França são os motores da União Europeia. São as grandes economias daquilo ali. Estados Unidos, nem se fala. Nem se fala. A zona. Antes diziam que essa coisa de tentar golpe de Estado, né? Que essa coisa do político que escandalosamente perdoa o filho, sabe? No nepotismo evidente que o Biden fez agora com o filho dele e tal. Que isso é coisa de terceiro mundo. A gente descobriu que a gente não é diferente do resto da galera, não. E da mesma forma que eu te dei uma dica importante para o teu futuro hoje, que a gente tem uma elite cada vez mais endinheirada e cada vez mais burra, eu vou dar outra, né? Eu acho que a gente não escapa no mundo de modelos autoritários de Estado. Até porque você tem um grande conflito em escala mundial entre 2 grandes modelos. Você tem de um lado Rússia e China, que são modelos que, por um lado, têm uma economia de mercado globalizada, mas, por outro lado, têm poder exercido de forma autoritária. Não é? E, de um outro lado, você tem as democracias ocidentais fazendo água, mas também com uma tendência de regimes autoritários. Eu não digo isso só por ascensão de extrema-direita, não. Eu digo isso pela relação entre empresas e governos. Se você for olhar o que é o governo americano agora, recém-eleito, são empresários. Trump é um cara rico, empresário. Elon Musk, nem se fala. É uma aliança em que as empresas, que sempre viram no Estado com o papel de regular a economia, um obstáculo. Isso está acabando. Estão derrubando o obstáculo. E não é só nos Estados Unidos, em tudo quanto é lugar. Então a gente não escapa. A gente não escapa. A tendência é de autoritarismo, é guerra. Os países estão se armando muito. O mercado de armas. Aliás, se você quer investir em ações, pensa no mercado de armas. Arma e banco é quem nunca perde. Assim. Nessas horas
São bons investimentos. Né? O Brasil está com problema de caça, não sei se você viu isso. A gente fez uma licitação em 2011, ganhou os suecos com caça Gripen. Só que ele tem que ser fabricado. Né? É caça zero bala. E tem um problema de cronograma. Primeiro porque o Brasil parou de pagar. Contingenciamento de gastos. Aí, não, peraí, vamos rever o cronograma. Nessa de rever o cronograma, começa conflito na Ucrânia. Aí os países europeus começam a se armar. Aí a demanda por caças, inclusive o Gripen, que na época que a gente fechou o acordo não tinha demanda nenhuma. O Brasil é o primeiro país, grande comprador, que topa comprar o Gripen. Foi até importante para, vamos dizer assim, patrocinar a venda dos caças. Agora apareceu demanda. E o Brasil já está ficando com caça obsoleto e não consegue repor e nem aumentar o ritmo da produção lá, mesmo pagando, porque agora a gente já fechou compromisso com os outros. Vamos comprar de segunda mão o F-16, classe D e E, que são as mais novas. Cadê que tem também? Está todo mundo comprando, inclusive os usados. Está todo mundo se armando. Meu amigo, ninguém gasta dinheiro para se armar à toa, porque é caro. É um negócio caro. Só para você deixar no pátio bonito e para desfilar no dia da independência do país. Então, assim, tendência ao autoritarismo, sistemas políticos em crise, sabe? Grande genocídio acontecendo e ninguém fazendo absolutamente nada. Ou seja, isso não vai acabar bem não, né? Não vai acabar bem não. Nossa sorte é ser periférico nessa hora, tanto em termos geográficos, né? Quanto em termos econômicos, não é? Mas com certeza vai sobrar para a gente. Tem como não sobrar. Nem que seja na política interna. Então pode escrever pelos dados de futurologia. Sem falar que internamente a gente tem uma fragilidade muito grande. Né? Que é um exército muito preocupado com o inimigo eterno. O inimigo interno eterno. Sempre com o fantasma do comunismo. Desde que o mundo é mundo. Nossos grandes conflitos, nosso exército é craque em matar brasileiro. E uma elite cada vez mais endinheirada, poderosa e burra. E vendida. Porque o sonho dela é ter o filho em Harvard, em Yale, falando outra língua. E aqui é só lugar de exploração. É como se toda a nossa elite, apesar de nascida aqui, ainda fosse o cara português que só está a fim de pegar o pau-brasil daqui e morar no seu palácio da Europa. Não é? Então se prepara, porque o futuro de vocês não é lá essas coisas. De nada. Eu não me sinto muito obrigado a ser motivacional na aula, mas eu me sinto obrigado a ser franco, né? É o que eu acho. Futuro é sempre uma merda, assim, né? Futurologia é uma ciência incerta, né? Mas se você olha os dados, como dizia um cara na política, a preço de hoje é isso que está posto. Assim. O caminho é esse. Se continuar nessa linha, o que vai fazer mudar? Sei lá. Tem sempre um acaso aí para cumprir o seu papel na vida. Mas é uma merda depender do acaso, né? Não? Se você olhar, a coisa não vai bem, não. Não vai bem, não. Tranquilos? Continuamos a aula que vem. Lembrando que a aula que vem tem outro trabalho. A gente chegou hoje à metade do curso, olha que coisa. É metade, não parece, né? Só o próximo ano. Esse calendário esquisito. Condições normais de temperatura e pressão, assim, se tivesse um calendário normal, né? Estaria encerrando o semestre daqui a 2 semanas, mais ou menos. 1 ou 2 semanas. No máximo. Aliás, 1 semana, estaria encerrando semana que vem. Dificilmente passa da segunda semana de dezembro. Tranquilos? Beleza? Até semana que vem.